Nós acabamos de cantar dizendo numa dessas frases: quero ouvir o som do céu. Quero ouvir o som do céu. Nós queremos ouvir o som do céu. Mas eu diria que essa noite o céu quer ouvir o som da terra. Em Lucas capítulo 10, Jesus ele está enviando os seus discípulos. E eles dizem: vão para as cidades. Em toda casa que vocês entrarem, digam que a minha paz esteja naquele lugar. E se aquela casa vos receber, a minha paz vai entrar e vai habitar, vai ocupar, vai tomar o território, vai preencher todo aquele ambiente. Eu queria que nessa noite, nesse ato de louvor a Deus, mas também no ato onde nós fazemos ouvir da terra para os céus, então os céus ouvindo de nós, um momento de intercessão, um momento de clamor, porque nós podemos entrar na casa de muitas pessoas nessa noite, ok? Em algumas casas nós vamos entrar ao longo dessa semana, né? Estamos numa semana aí de festas. Alguns já entraram já nas festas. Mas a gente vai entrar na casas que a gente talvez não esteja acostumado a conviver todos os dias. E a gente vai passar algumas horas lá. A gente vai passar talvez um dia inteiro lá. E não é só o nosso corpo que vai estar presente, mas é tudo aquilo que a gente representa e que a gente transporta. E Jesus falou isso de uma forma muito significativa, mostrando para nós o quanto é valiosa um homem e uma mulher sensível à voz e aos comandos de Deus, ao ponto de Jesus dizer: declarem a minha paz, e a minha paz vai entrar e vai habitar naquela casa. E eu queria que nós estivéssemos intercedendo agora pelas casas. Há muitas casas. Há casas onde nós estaremos e vamos entrar, e a paz, se estiver habitando, ela vai continuar e de uma forma muito maior habitando ali. Mas haverá outras casas que talvez a gente nem chegue até elas, mas a gente pode chegar agora através da nossa voz. A gente pode entrar nesses lugares e proclamar e declarar a paz de Deus, entrando nesses ambientes, entrando nesses lugares dessas famílias. Vocês estão comigo? Então eu queria que vocês se juntassem a mais um irmão aqui nessa noite. E nós vamos orar por uma casa. Vamos entrar em concordância, né? Se dois dentre vós concordarem sobre qualquer coisa na terra, isso vai ser concedido pelo meu Pai que está nos céus. Então nós, ainda que nós não estejamos nessa casa fisicamente, nós podemos entrar lá nessa noite através da nossa voz, através da nossa manifestação como seres criados à imagem, então seres espirituais que vão e tocam naquele lugar. Não importa, mas é uma casa que já tem a Cristo Jesus, ok? Você declare a paz permanente de Cristo. É uma casa onde está em conflito melhor, então declare a paz, a harmonia de Deus sendo restituída àquele lar. Vamos levantar a nossa voz, comece a orar, junte-se aí. Você tem uma família, você tem uma casa pela qual você pode nessa noite clamar e pedir ao Pai. Senhor, segundo Lucas capítulo 10, você disse para os discípulos entrarem e proclamarem a paz. Senhor, nessa noite, como discípulos do Teu reino, Senhor, nós entramos nas esferas espirituais, nas dimensões, Senhor, que vão além daquilo que é físico, visível e audível. E nós entramos, Senhor, nesta casa, desta família, deste ambiente, Senhor, não importa
que ambiente seja, se há conflitos ali naquele lugar, Senhor, a paz de Deus vai entrar. E paz e conflito não podem habitar juntos, trevas e luz não podem habitar juntos. Então vai prevalecer a tua paz, e é isso que nós proclamamos agora. Fala isso agora, levanta a tua voz, fala: entra a paz, entra a paz de Cristo. Eu libero esse comando, eu libero esta voz, eu entro nesses espaços físicos, mas também espirituais, e proclamo e declaro que o governo da paz venha, porque aquele que veio, ele é o príncipe da paz. Ele é aquele que disse: deixo-vos a minha paz. É mais do que ter a paz, é ser instrumento de paz, é ser uma voz de paz. Então que nós nessa noite, você seja nessa noite uma voz de paz sobre esta casa, sobre esta família, sobre esse ambiente, em o nome de Jesus. E que venha a restauração de todas as coisas, que todo conflito, que toda confusão, que toda intriga, que tudo aquilo que não coopera com a tua paz, Senhor, nós arrancamos agora com mão forte e desfazemos agora mesmo, Senhor, toda intriga das trevas, e declaramos a tua shalom, a tua paz completa, Senhor, sobre essas famílias. Deixe-vos a minha paz vos dou. Senhor, venha a tua paz sobre cada casa, Senhor, do nosso estado, da nossa cidade, Senhor, do nosso bairro, da nossa vizinhança. Senhor, declaramos a tua paz sobre as nossas ruas, declaramos a tua paz, Senhor, em cada ambiente. Senhor, nós declaramos pelo poder do teu nome, Senhor, que todo plano de acidentes, que todo plano, Senhor, de morte, que todo plano, Senhor, de tristeza sobre famílias que estão como que marcadas pelas trevas para serem afetadas nesse tempo, Pai, nós declaramos agora em nome de Jesus que todos esses planejamentos das trevas sejam demolidos, sejam desmontados, sejam desfeitos agora em nome de Jesus. Não prevaleça, haja vida, haja paz em tuas moradas, haja paz nas nossas ruas, haja paz nos becos, nas avenidas, haja paz agora mesmo pelo poder do nome de Jesus. Nós selamos esta palavra, Senhor, pelo poder do teu nome, e diga: assim disse Jesus, quando eu declarasse a paz sobre aquele lugar, Jesus disse: a minha paz, deixo-vos a minha paz vos dou. Então a paz que eu libero é a paz que está em mim, por meio de Cristo Jesus. E essa paz entra, e essa paz já entrou hoje, já começa a habitar hoje, e restaurar o que precisa ser restaurado, porque eu creio, e assim será, em nome de Jesus. Haja paz em teus muros, ó Rio de Janeiro, haja paz em tuas ruas, ó Rio de Janeiro, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Eu aprendi uma coisa, irmãos, ao longo dessa caminhada que não é curta, que Deus nos responde nas coisas mais simples, porque Deus é um Deus simples, Ele não é um Deus rebuscado, Ele é um Deus simples, Ele é um Deus simples de trato, Ele é um Deus simples que fala a linguagem nossa. Quando a palavra diz que Ele se esvaziou, Ele se tornou como um de nós, para que nós fôssemos alcançados.
Então, a fé simples é a gente crer quando a gente fala em linha com a voz de Deus, quando a gente fala em linha com essa palavra. Não é apenas repeti-la por repetir, mas porque eu creio, porque a palavra diz que se eu crer, eu vou ver a glória de Deus, eu vou ver Deus se manifestando naquilo que eu estou falando. Isso é a glória de Deus. Glorificar a Deus é a gente ser o instrumento que Deus quer que nós sejamos. E eu quero, por que eu estou lhe falando isso? Permaneça mais alguns minutinhos. Há coisa de 3 domingos passados, eu estava aqui ministrando e não sei em que momento foi do culto, acho que foi no final, não lembro. O Espírito de Deus me mostrou sobre a necessidade de estarmos intercedendo por irmãos que estavam aí em processos de aposentadoria. Eu necessariamente não sei como está a vida de cada um nesses aspectos, e a gente orou, e nós oramos juntos. E naquela semana 3 a 4 pessoas aposentaram-se. Suas aposentadorias estavam lá sendo empurradas e tal, e aconteceu. Tudo que a gente semeia crendo, a gente vai colher. Cadê o Leonardo? Vem cá, Leonardo, vem cá. E um pouco antes, pode subir aqui. Sente-se alguns minutos, por favor. Então, acho que vai ficar melhor. Um pouco antes da gente iniciar aqui, aliás, já tínhamos iniciado. Ele veio falar comigo algo que é importante que ele também comunique a você. Isso tudo para testemunhar que Deus, Ele é sensível à oração que nós fazemos. Eu estou falando para você que Deus é sensível à oração que nós fazemos. Nós oramos agora, há poucos minutos antes, para que a paz do Senhor entrasse em casas. Sabe o que está acontecendo agora? A paz está entrando nessas casas. Não é porque eu não vejo que não está acontecendo. Porque quando eu orei aqui, quando nós oramos, há 3 semanas atrás, a gente não estava vendo nada, mas a gente estava crendo. Criei, por isso falei. Então quando você fala, porque você está alinhando aquilo que você crê com aquilo que você pronuncia. E o Leonardo está aqui com a sua esposa. Ele veio falar comigo algo que ele vai comunicar a você, que é fruto do nosso, do seu, das nossas intercessões, das nossas orações, da nossa fé simples para crer. E crer significa permanecer. Crer é mais do que um ato, é permanecer. Amém? Boa noite, irmãos, graça e paz. Então, irmãos, poucos sabem, eu sou militar, eu estou em processo de reforma, que eu me acidentei num salto de paraquedas, eu tenho um problema na coluna, tinha em nome de Jesus. E nessa semana que o apóstolo orou, na verdade é um processo que a gente vem se posicionando. Deus, ele falou com a gente através da escola de discípulos sobre gato de luz. A gente tinha gato de luz, nós nos posicionamos. Falou em relação ao dízimo, nós nos posicionamos. Entre outras coisas, precisava pedir perdão para pessoas, nós nos posicionamos. E faltava uma coisa. Amém. E a gente tem 2 processos na justiça, um processo da minha aposentadoria e um processo de uma indenização que já corria há anos. E a gente não questionava a Deus por que não estava saindo. E nessa semana, no domingo, o apóstolo, movido pelo Espírito Santo, declarou, e eu e ela, nós tomamos posse, viemos aqui na frente. No domingo, ele profetizou, na terça-feira saiu o nosso processo. Para a glória de Deus. Glória a Deus. Faz assim, ó. Agora olha para esses 2 lugares, 2 pontos aqui, né? Para as suas mãos estarem juntas, o que você tem que fazer? Você tem que tomar uma decisão.
Não adianta ficar dizendo, eu gostaria tanto. Faça algo que você crê. Você pode. O que aconteceu aqui é que Deus não tem pessoas assim que Ele tenha uma predileção, não. A maior alegria de Deus é nos abençoar. Mas uma coisa importante, claro, faz parte do processo que aconteceu a Leonardo, né, como ele aqui testemunhou. As áreas que ele precisava fazer reparação, ele fez. Então não protela aquilo que Deus quer fazer na sua vida, não. Vai lá, decide. Encosta os polos. Faz o contato. Liga. Vai na casa. Anda. Mova-se. E os céus vão se mover a teu favor. Eu e nem você podemos entrar lá nos ambientes dos âmbitos de decisão, da justiça, ou em qualquer outra instância de governo, para chegar lá e mexer nos papéis, mexer naquilo que precisa ser mexido. Mas quando eu creio, Deus opera junto com a gente. Então não desista de crer. Quantas vezes pode parecer que esteja tão longe, esteja tão distante, e o tempo que passou, muitas vezes, ele acrescenta, se a gente não tomar cuidado, a incredulidade de que alguma coisa pode acontecer. A gente, já passou tanto tempo, eu acho que isso não dá mais jeito não. Permanece firme. Permanece firme, permanece firme, permanece firme, porque de repente virá o Senhor. Você tem alguma questão nessa noite e você quer que Deus intervenha? Então você já tem a fórmula. Faça aquilo que você pode fazer. E Deus vai fazer aquilo que você não pode fazer. Você tem alguma causa que você deseja que Deus intervenha? Então repita comigo: Pai, nessa noite, eu me recuso a acreditar que nada está acontecendo. Pelo contrário, eu digo agora, eu creio, e certamente já está por vir aquilo que o Senhor já determinou. Eu decido permanecer na minha confiança, ainda que o tempo passe. Eu declaro em nome de Jesus que a alegria é certa. Ela vem pela manhã. Eu chamo a existência no ano de 2019 aquilo que eu creio, aquilo que eu espero, porque aquilo que eu espero é aquilo que eu falo. Eu espero no Senhor, e nessa força e nesse poder eu declaro: assim será. Eu tomo decisão nessa noite de remover todo obstáculo, toda pedra de tropeço que se coloca entre mim e o favor, que se coloca entre mim e aquilo que eu espero de Deus. Eu removo agora, em nome de Jesus, todo o ambiente que não coopera com Deus,
para que o caminho esteja livre, para que o poder de Deus se opere, em nome de Jesus. Pai, assim como eles creram e falaram, Senhor, eu declaro que assim será sobre a vida deles, e nós vamos ouvir ainda muitos outros testemunhos, não apenas daquilo que Deus fez, mas o testemunho daquilo que cada um deles decidiram fazer, para que o teu nome seja glorificado entre nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos trazer os nossos dízimos, vamos trazer as nossas ofertas diante do Senhor e vamos fazer isso com fé, né? De que estamos ministrando diante do Pai. Se você quer ofertar e não tem um dos envelopes, você pode levantar uma das suas mãos. Uma das nossas irmãs do apoio vai vir e vai poder chegar a você até o envelope. Se você quer ofertar através de cartão, você tem aqui à minha direita, à sua esquerda, as máquinas de cartão, e você pode fazê-lo. Você tem nas telas as duas contas do Banco Itaú e do Banco Bradesco. Se você quiser ofertar diretamente na sua conta por transferência, depósito bancário, você tem aí os dados. E caso você queira se identificar, é só anexar o comprovante no próprio envelope de contribuição, que será identificado pela tesouraria. A liderança da rede infantil está informando também que as crianças até 12 anos, se é que 12 anos já ainda é criança, né? Mas enfim, que estarão se confraternizando lá em cima, podem subir junto com esse grupo que já está aqui. Vamos orar por eles? Vamos estender as mãos sobre esses lindos e pequeninos aqui? Glória a Deus, quanta criança bonita, né? Oh Jesus, glória a Deus. Vamos ficar de pé, queridos, vamos estender as nossas mãos, vamos abençoar a esses vice-campeões aí, um monte de flamenguista aí que não ganhou. Linda ela. Pai, nós abençoamos. Senhor, como é bom a gente poder, por causa do amor de Deus em nós, poder abençoar pessoas. E nós abençoamos a esses meninos e meninas, Senhor, para que eles sejam guardados, para que eles sejam protegidos. Cobrimos eles com o manto do sangue de Jesus. Cobrimos as suas casas, as suas famílias, Senhor. Que os seus pais tenham a vida de Deus permanente neles, para que eles possam instruir a esses pequenos no caminho do Senhor. Senhor, nós declaramos que como igreja nós vamos fazer a nossa parte, de protegê-los, de cuidá-los, de ensiná-los a palavra de Deus. Que teu Espírito, Senhor, inspire os seus pais
a ser os principais doutrinadores, discipuladores dos seus filhos. Nós os abençoamos a todas essas famílias que estão representadas aqui nessas crianças. Abençoamos os professores, as irmãs e irmãos que vão estar juntos lá ministrando a eles. Abençoamos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus neles, né? Pode sentar, gente. Tem aqui. Obrigado. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês hoje. Foi isso que o anjo falou quando esteve junto com aqueles pastores lá nos campos próximos da cidade de Belém. Eu tenho uma boa notícia para dar para vocês hoje. Vocês continuam felizes? Parece que quando eu disse que eu tinha uma boa notícia, todo mundo ficou feliz. Mas quando eu disse que era o anjo, aí... Você não esqueça que lá no livro de Apocalipse, né, fala que ao anjo da igreja, né, então certamente estava falando ali aqueles que exerciam o governo, a autoridade espiritual sobre aqueles ambientes, que era aquelas 7 igrejas da chamada Ásia Menor. E eu quero ler aqui o texto que está em Lucas, Evangelho de Lucas, no capítulo número 2. Ontem eu precisei ir lá em Bangu, tinha que comprar alguma coisa lá na Leroy Merlin. A Leroy Merlin é né, você conhece, lá em Bangu, e ali do lado fica aquele shopping, né? Quer dizer, aquele já faz parte do shopping. E o shopping estava lotado, ao ponto de ficar até um pouco congestionado. Sabe que você não conseguia andar em linha reta, né? Você toda hora se desviando. O shopping estava muito cheio. E todo mundo, ou quase todo mundo, né, carregando a sua bolsinha, né? Sua bolsinha de compras. E é interessante, né, como o shopping ele se torna esse lugar assim que as pessoas vão, e quando não vão comprar, elas vão para cheirar a loja, né? Que chega assim, entra e sai, né? Cheira a loja e sai, né? E já que eu vi todo mundo assim, com bolsinha, eu também não perdi tempo. Entrei na loja americana e saí com a minha bolsinha. Claro, né? Ao longo desses quase 365 dias que já temos vivido ao longo desse ano, um ano que certamente foi um ano de muitas dificuldades, um ano de muitos enfrentamentos. Creio que todo mundo teve em algum nível, alguma situação que teve que de fato se superar. Não se superar com a sua própria força, com a sua própria capacidade, mas buscar em Deus esse suspiro, esse oxigênio, vamos dizer assim, espiritual, para que você pudesse chegar onde você chegou e a gente pudesse dizer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém ou não amém? Você pode dizer isso? Até aqui me tem ajudado o Senhor. E no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, esse é um texto que, na verdade, a gente traz ele, principalmente quando a gente está chegando próximo ao fim do ano, nesse período de festas, chamado de Natal, ainda que há muito questionamentos a respeito da verdadeira data do nascimento de Cristo, mas a ênfase não é essa, a ênfase não é sobre datas, meses, dias ou anos. A ênfase é a causa, a ênfase é a razão, a ênfase é o motivo, a ênfase é o propósito de Deus em vir a mim e a você para nos trazer uma resposta que todos nós, ainda que nós não o conhecêssemos, desejávamos receber. Em Lucas capítulo 2, se você quiser abrir, você pode aí abrir, no capítulo, então, 2, no versículo 8, inicia assim: havia pastores que estavam nos campos,
próximos e durante a noite, próximos, aí é claro, mais à frente, próximos, se é próximo de alguma coisa. Eles estavam próximos da cidade de Belém, a cidade onde Davi viveu a sua vida. E eles tomavam conta dos seus rebanhos. Você lembra que Davi era um pastor, então era uma região pastoril. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Quem gostaria de ter uma experiência como essa? Você imagina? Você está lá naquele lugar, em algum lugar, e você imaginando, bom, acho que hoje à noite já não pode acontecer mais nada. Que bom se hoje à noite o Senhor nos surpreendesse com a manifestação da sua glória, de uma forma visível, qual nunca antes ainda experimentamos. E eu tenho certeza que aqueles homens estavam ali no fim do seu dia, já talvez apenas esperando que o sono viesse, as ovelhas talvez já começando a descansarem, mas quando eles menos esperavam, algo lhes aconteceu. Receba nessa noite, quando menos você esperar, algo da parte de Deus virá sobre você. Talvez você tenha vindo essa noite aqui apenas para ouvir isso. Só essa frase. E já nos bastaria. Já estaríamos satisfeitos. Já estaríamos completos, supridos. Mas o texto continua dizendo assim. E, estando lá, o anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Os anjos apareceram, e a glória do Senhor, não foi a glória dos anjos. Os anjos têm uma glória, e a glória aqui, o sentido, é um resplendor, é uma autoridade, é uma manifestação, é um nível de autoridade, de fato, que eles possuem. Mas a palavra diz que a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles. Deles quem? Daqueles pastores que estavam ali. E eles ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo. Não tenham medo. Não tenham medo. Estou lhes trazendo boas novas de grande alegria e que são para todo o povo. Boas novas, para que concorde com o são, né? Boas novas de grande alegria que são para todo o povo. Não apenas para aqueles homens que estavam ali, mas as boas novas, as boas notícias, seria para todo o povo. Não só para o povo de Israel, eu e você sabemos agora, mas boas novas, boas notícias para todos nós, para mim e para você hoje. Eu lembro no início da minha fala, eu tenho hoje uma boa notícia para dar a você. Quando eu falei isso, ainda que você não soubesse o que eu iria falar, mas por causa de quem falava, alguns ou muitos aqui disseram: uau. Por quê? Porque você espera que eu seja um instrumento de Deus para te abençoar. E aqueles anjos do Senhor disseram: eu trago uma boa notícia que é para todos vocês. E ele diz qual era essa boa notícia. É que, continua o texto, é que hoje, na cidade de Davi, diga uma boa notícia. Diga hoje. Diga uma boa notícia. Hoje. Agora não apenas repetindo como tagarela, mas repetindo porque você crê. Vamos lá, mais uma vez. Mais uma vez. Uma boa notícia. Hoje. Diga para seu vizinho, uma boa notícia. Uma boa notícia. Hoje. Uma boa notícia. Hoje.
Uma boa notícia hoje. Pegue o rema da palavra de Deus. O que é o Logos? É o que está escrito, é o que você lê. Mas o que é o rema? É o que dela libera. O que você lê é algo que foi experimentado há 2000 anos atrás, com aqueles pastores numa região a milhares e milhares de quilômetros de onde nós estamos. Esse foi o Logos, isso que ficou registrado, isso é o texto puro e simples. Mas existe um rema que a gente precisa, quando se aproxima dessa palavra, a gente precisa entender que é Deus não apenas deixando para nós aquilo que aconteceu há 2000 anos atrás, mas é Deus falando conosco, comigo, com você. Hoje eu tenho uma boa notícia, hoje eu tenho uma boa notícia. Os anjos chegaram e eles disseram: eu tenho para vocês uma boa notícia. Eles não foram no palácio. Os anjos não foram para o meio da cidade. Os anjos não foram para a casa, talvez, de uma pessoa mais ilustre daquela região. Ele foi procurar pessoas que estavam ocupadas, servindo. E o serviço que eles estavam fazendo, ninguém testemunhava. Quem via o que eles estavam fazendo? Ninguém. Aqueles que eram certamente os donos daqueles rebanhos, daquelas ovelhas, sabiam que eles deveriam estar cuidando. Mas eles estavam lá, servindo. E os anjos do Senhor vão ao encontro daqueles que estão servindo, cuidando do rebanho que não lhes pertencia. Mas eles estão cuidando como se fosse seu. Cuida daquilo que Deus tem confiado a você. A palavra de Deus nos ensina que nós somos mordomos. Quem conhece a casa, quem sabe o que existe na casa, é o dono da casa, obviamente. Mas o mordomo é aquele que administra o que está na casa. E o mordomo não se estabelece, ele é estabelecido. Ele não se coloca, ele é colocado. Ele não se autochama, ele é chamado. Ele responde a uma manifestação de quem tem autoridade. E como mordomo, ele também se torna corresponsável de tudo aquilo que o seu Senhor lhe entrega as mãos a fazer. Aqueles pastores eram como mordomos. Eles estavam cuidando do rebanho que, apesar de não ser deles, mas eles estavam sendo prudentes. E o texto diz, continuando: hoje na cidade de Davi, essa é a boa notícia, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Lhes nasceu o Salvador, que é Cristo. Veja que o texto aqui é Lucas escrevendo, e Lucas é um escritor da Bíblia que não viveu nos tempos de Jesus. Ele não foi um dos discípulos próximos de Jesus, mas ele tomou conhecimento de tudo aquilo que havia acontecido à história de Jesus. E como Lucas escreve para pessoas muito letradas, pessoas muito conhecedoras, sabedoras, enfim, um status talvez até social e de conhecimento, Lucas foi extremamente criterioso em saber cada detalhe daquilo que de fato aconteceu. Porque os gregos eram assim, pessoas ligadas muito à perfeição, aquilo que era facilmente compreendido pela lógica. E eles estão trazendo as informações que eles haviam recebido, mas carregam nessa expressão,
nessa declaração, essa proclamação. É que hoje na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, ou o Messias, que é o Senhor. E isso lhes servirá de sinal, porque mais à frente, esses pastores saem do lugar onde eles estão e vão para a cidade. Vocês encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Essa foi o coral dos anjos que fez essa declaração. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Então aqui os anjos do Senhor estão apresentando, estão trazendo a maior notícia que se esperava em Israel, que era a chegada do Messias. E eles sabiam o que a chegada do Messias representaria para eles. A chegada do Redentor, a chegada do Salvador, a chegada do Rei, a chegada do Libertador de Israel. Então eles vão correndo, porque desde a sua infância, cada israelita aprendia a respeito da vinda do Messias. Fazia parte da sua cultura, conhecendo a história do seu povo, conhecer a história das promessas de Deus para o seu povo. E nessas promessas estava presente a vinda do Messias, que traria com ele o reino de Deus para ser estabelecido na face da terra. E esses anjos estão dizendo: a paz chegou na terra. A paz chegou na terra. Por isso que um dos nomes messiânicos e proféticos de Jesus, anunciado aos profetas, era o Príncipe da Paz. E o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Então a paz iria entrar na terra. A paz iria passar a habitar entre os homens. E o que significa isso? Essa boa notícia é que algo iria acontecer na vida dos seres humanos, onde agora eles não mais estariam limitados e aprisionados pelas torturas que a vida lhes impunha. Eles não estariam mais presos a destinos de desgraça e de destruição. Mas essa palavra dos anjos, que é claro, eles são mensageiros, eles são enviados de Deus. Nenhum anjo tem mensagem própria. Toda mensagem angelical era trazida por ordem, por comando de Deus. Eles eram porta-vozes daquilo que Deus lhes anunciava que eles deveriam falar. Então, quando eles estão declarando o que eles declaram, eles não estão falando de si mesmos, daquilo que eles pensam, ou daquilo que eles entenderam, mas eles estão repetindo aquilo que Deus mesmo havia dito no céu, e eles estão dizendo na terra. Aquilo que Deus havia dito no céu, eles estão dizendo na terra. Aquilo que Deus disse no céu, eles estão dizendo na terra. Aquilo que Deus disse no céu, chega na terra, e começa a se manifestar na terra. Tudo começa com palavras. Eles não viram ainda nada. Aqueles pastores não tinham visto nada. Mas uma mensagem chegou a eles. Uma boa notícia chegou a eles. A paz chegou. A paz nasceu. Porque nenhuma paz seria verdadeiramente paz se ela não fosse originada naquele que é o Deus da paz. Quando a palavra diz sobre, por exemplo, a manifestação do amor, Deus não tem amor, Deus é amor. Ou seja, Ele é a própria essência daquilo que o qualifica, que o identifica como Deus. Deus é amor. Ele não tem amor para nos dar, Ele é amor. Ele não pode fazer outra coisa senão amar. E a mesma coisa, a paz. O Deus
da paz, o Deus que é paz, ele entra na terra. O livro de Isaías, ele disse que ele seria chamado Emanuel, ele teria um nome profético. Todos nós temos um nome, e nesse nome nós acrescentamos o nosso sobrenome. E dependendo da estrutura familiar, algumas pessoas têm 3, 4 sobrenomes até. De alguma forma, esses sobrenomes é uma maneira de honrar a memória ou a relação de ligação que você tem na sua vida como uma pessoa. Então, o sobrenome que você carrega, muitas vezes tem lá o sobrenome dos seus pais, ou dos seus avós, ou dos seus tataravós. Mas de alguma forma são pessoas que foram importantes na sua história de vida. E que os seus pais conectaram ao seu nome quando você nasceu. Então eles carregam, ou o seu nome carrega a honra do sobrenome familiar de pessoas que um dia fizeram parte da história, da vida, principalmente dos seus pais, e que hoje, pelo carregar dos sobrenomes no seu nome, também faz parte da sua vida. E da mesma forma, Deus, quando a palavra diz que Ele terá um nome, o seu nome será chamado Emanuel. Todos nós sabemos que o nome que Ele recebeu foi Yeshua, que é a mesma expressão e pronúncia para Yoshua, que é Josué, que é Salvador. Mas o profeta também diz: o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Ou seja, tudo aquilo que da parte de Deus o homem precisa, Jesus é aquele que carrega o nome e traz. Então tudo aquilo que eu e você precisamos, em Deus nós temos por meio de Jesus. Ao ponto dele dizer, e ele será chamado Emanuel, que quer dizer Deus está conosco. Eu prefiro Deus está conosco do que Deus conosco. Deus está comigo. Deus está com você. Você pode dizer isso? Deus está comigo. Diga, Deus está comigo. Ainda que eu e você nem sempre o vejamos, e na verdade nós não o vemos, mas Ele se faz presente. Deus habita no meio dos louvores do seu povo. E os louvores não são apenas os cânticos que nós entoamos, mas tudo aquilo que sai da nossa boca, que honra a Deus. No meio desse ambiente, Deus está presente. Então, só que a manifestação de Jesus, essa boa notícia, seria boa notícia no sentido de que o Deus dos céus tomou uma decisão. Não apenas ser o Deus que está nos céus, mas o Deus que desceria e iria habitar na terra para sempre. Por isso que Jesus disse, eu vou, mas eu vou enviar alguém que é semelhante a mim. Diga, semelhante a mim. Ou seja, ele terá os mesmos atributos que eu possuo. Assim como eu falo daquilo que da parte de Deus, ele me fala. Assim também, essa pessoa, o Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele não falará de si próprio, mas ele falará de tudo aquilo que eu tenho ordenado. Ou seja, assim como o Pai fala a mim, agora eu falarei através do Espírito, o Espírito vai falar a vocês. Ou seja, a fonte continua a mesma. A nossa fonte é Deus. A fonte da nossa paz. A fonte da nossa alegria. A nossa fonte é Deus. A nossa fonte não é a notícia que está no jornal. A nossa fonte não é a informação que chega aos nossos ouvidos. A nossa fonte é Deus. As nossas fontes estão em Deus. Ele é a nossa boa notícia. Ele é a alegria dos homens. Porque quando se pensa muitas vezes nesse ambiente da salvação, as pessoas pensam apenas que, a salvação é alguém, eu sou agora salvo do inferno. Queridos, desculpe, mas a salvação não é um seguro contra fogo. Salvação não é um seguro contra fogo. A salvação é muito mais do que isso. Porque Deus nos salva por meio de Cristo Jesus de algo.
Deus nos salvou do pecado. Na verdade, vamos ser sinceros e bastante honestos, Deus nos salvou de nós mesmos. Sabe qual é a maior fonte dos nossos problemas? A maior fonte dos nossos problemas somos nós mesmos. Se a gente olhar e fazer um exame bem sincero, bem honesto, a gente vai descobrir que a gente tem alguma culpa no cartório. A gente pisou na bola em algum lugar. E por isso as coisas, então, que não, aquelas que a gente deseja, aconteçam. Mas o amor de Deus foi derramado sobre mim e para você. E Deus te salvou do pecado, do poder do pecado. O poder do pecado não é que você não peca mais. A palavra diz que quando você recebe Jesus, você não peca mais. Você foi livre do poder do pecado. O pecado tem um poder, e um poder significa controle, domínio. E quando alguém exerce controle e domínio sobre outro, esse outro é um escravo. Mas quando Jesus, pela manifestação do seu amor, como sendo a boa notícia, de Lucas capítulo 2, nos alcançou, Ele tirou-nos debaixo do domínio do jugo do pecado e nos colocou agora debaixo do jugo e do domínio do amor dEle. E o amor não machuca, o amor não ofende, o amor não arde ciúmes, o amor não se ensoberbece. Esse é o amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Essa é a boa notícia. A gente pode amar porque Deus nos amou primeiro. A gente pode amar. Você crê nisso, gente? Você crê? A gente vai estar junto agora, nesses dias agora, terça-feira para quarta. Sim ou não? Você vai comer lá aquele frango assado, como é que chama o nome? Chester. Que, aliás, está tudo muito caro. Você vai comer a picanha, lá foi o boi, que é a friboi, não dá mais. A gente vai se reunir, a gente vai estar junto, a gente vai se alegrar. Sim ou não, gente? Ou vocês vão ficar em casa com cara de pastel? Não. A gente vai comer rabanada. Gente, rabanada tem um poder libertador. Quando você come a rabanada, a sua identidade é restituída. Eu não sei quem inventou esse negócio, quer dizer, até sei, mas enfim. Mas uma coisa é certa, rabanada é algo que veio do céu. Acho que na glória, quando Jesus estabeleceu o seu reino, Ele vai dar rabanada, vai ter rabanada na mesa dele. Tem que ter. Senão eu vou mandar recado dizendo, por favor, põe a rabanada. Quem gosta de rabanada? Todo mundo, né? Quem não gosta de rabanada, bom sujeito não é, é ruim da cabeça ou doente do pé. Então nós somos salvos de algo, somos salvos do pecado, essa é a boa notícia. Fomos salvos de nós mesmos. Nós agora em Cristo podemos ser pessoas melhores. Nós podemos ser pessoas mais cordiais, pessoas mais bondosas, pessoas mais cheias de sorriso. Smile, Jesus loves you. Cara, sorria, Deus te ama, dá um sorriso aí, meu amado. O culto estava aqui acontecendo, né, e eu brinquei com a Maria. A Maria tem 2 anos. Oh, Maria Maia, desculpa. E eu brinquei com ela. Quando eu brinquei com ela, ela sorriu. Deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que a Maia foi sarcástica comigo? Só acha que ela zombou de mim? Ela foi o quê? O mais pura possível. Você entende por que Jesus disse que dos tais é o reino dos céus? Você entende que porque Jesus disse, vós não vos tornades como uma criança, de modo nenhum entrarei no reino dos céus? Alô?
Diga para você mesmo ouvir, sorriso amarelo, você está repreendido em nome de Jesus. Por isso que a palavra de Deus diz, a alegria do Senhor é a tua força. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos no Senhor. Irmãos, em nome de Deus, eu sei que a vida, às vezes, ela traz para a gente situações extremamente difíceis. E por um momento nosso semblante se fecha. E não estou dizendo com isso que a gente tem que estar sorrindo a todo momento, de forma nenhuma. Até porque a gente estaria sendo falso. Mas a gente tem que entender e crer que tem uma boa notícia que está dentro da gente, de que tudo aquilo que a gente pode estar passando, por mais difícil que seja, vai passar, porque Ele já carregou sobre Ele toda a história triste da nossa vida, e escreveu na minha vida e na sua vida uma nova história. Essa é a boa notícia. Segunda coisa, é que Jesus, Ele te salva, Ele nos salva para algo. Ele nos salva para um propósito. E tem um texto que eu gosto muito, que está lá em Atos dos Apóstolos. Vamos para lá, se você tem a sua Bíblia. Livro de Atos. É o capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 36. 13, 36. Acho que se for possível, você grife esse texto. E que ele seja um texto áureo na sua vida, na nossa vida. Todos acharam? Pode ler junto? 1, 2, 3. Vamos lá, lê em voz alta, gente. 1, 2, 3. Aleluia, mas puxa, mas que texto está falando que Davi morreu. Não, é a parte primeira que está dizendo assim, e tendo Davi servido a sua geração. Queridos, a coisa mais poderosa que a gente pode experimentar na vida é a gente saber que a gente está sendo bênção para a vida de pessoas. Não apenas para aqueles que estão convivendo ao nosso redor, porque eu diria que é quase que uma obrigação, vamos dizer assim. Mas a palavra de Deus está dizendo que a vida de Davi foi bênção para a geração dele. Ele serviu a sua geração. E quando ele serviu a sua geração, ele estava atendendo o propósito de Deus na vida dele. A Bíblia não diz aqui que Davi serviu a sua geração porque ele foi rei. A Bíblia não diz aqui que ele serviu a sua geração porque ele foi pastor do ministério. A Bíblia não diz aqui que ele serviu a sua geração porque exerceu esse e aquele cargo. Não. A Bíblia diz que ele serviu. Serviu. Então ele serviu como rei, mas também serviu como pastor de ovelhas. Ele serviu como alguém que foi aclamado em Israel e serviu como alguém que foi esquecido até mesmo pela casa do seu pai. Quando Samuel está lá, manda chamar os filhos, vem todo mundo, e Samuel chega e pergunta para Jessé, acabaram os filhos? Porque não é nenhum desses que Deus tem escolhido. Aí Jessé, bem lembrado, tem um ruivozinho que está lá no fundo do quintal, está lá no campo. Qual é o nome dele? É Davi, manda chamá-lo. E quando Davi entra pela porta, o Senhor fala a Samuel, é esse que eu escolhi. Não escolheu apenas no sentido de ser ele, como ele se tornou de fato rei de Israel, mas escolheu ele para servir a sua geração. Então, eu e você
recebemos a boa notícia da salvação para um propósito: servir a nossa geração. Servir a nossa geração. Diga: a minha vida é importante para essa geração. Diga: eu preciso cumprir o meu propósito de abençoar esta geração. Abençoa esta geração. Cuida desta geração. Cumpra o propósito de Deus. Mas Deus não falou comigo. Deus não falou comigo para que eu faça isso ou aquilo outro. Queridos, nós fomos salvos para abençoar. Então abençoa. Sirva a sua geração. Ah, mas ninguém está vendo, o apóstolo não está vendo, o presbitério não está vendo. E daí? O Senhor, Ele te vê no secreto do teu coração. O homem vê o que é exterior, mas eu, o Senhor, sondo o coração. Então Ele está vendo o quanto você está servindo a tua geração. Eu estava chegando, o Ademir, esposo de Joana, chegou para mim: apóstolo, eu tive uma ideia, eu queria isso. Ele me relatou alguma coisa assim, eu falei assim: amém, Ademir. E aquilo que ele me relatou, talvez não chegue aos seus ouvidos, mas ele está servindo naquilo que ele pode fazer à sua geração. E Deus leva isso em conta para nos abençoar. Porque, meu querido, nós temos recebido muito da parte de Deus. E nós estamos quase passando a chave no ano de 2019. Mas espera um pouco mais. Você vai ver o que vai acontecer nessa nova década que chega agora. Você vai ver o que vai acontecer aqui nesse lugar. Ah, vai. Não é porque eu quero, não é porque eu vou fazer, é porque Emmanuel, é Deus, está conosco. Ontem nós estávamos lá, os profetas, né? Profeta Kete, profeta Roger, eu, apóstolo Renan, apóstolo Anelma, sentamos. Ontem não, foi ontem. Foi ontem? Foi, ô Jesus. Os dias passam tanto, mas enfim. E nós estávamos sentados tomando um café da manhã. Nós fomos até meio-dia e meio. Sentando e conversando, ouvindo e falando aquilo que o nosso coração pula e salta de alegria com aquilo que Deus está preparando. Quantos querem fazer parte disso? Quantos querem fazer parte desse tempo que Deus vai fazer? Você aguarde. Dia 31 agora, terça-feira, às 20 horas, nós vamos ter o nosso culto da virada. E ali será o dia da proclamação. Ali já será o começo, o start desse movimento que o Espírito de Deus vai gerar e vai construir na minha vida e na sua vida. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte. Aleluia, eu creio. Terceiro lugar, Jesus, Ele também te salva. Então Ele te salva de algo, que é o do pecado e de nós mesmos. Jesus também, Ele nos salva para algo. É para nós servirmos a nossa geração. Servirmos a nossa geração, como Davi fez. E Jesus também nos salva através de algo. E esse algo se chama a graça de Deus. Todos nós, desde pequenos, desde criança, nós aprendemos a responder a estímulos, nós aprendemos a fazer jus a recompensas.
Então, se você estudar, você vai passar férias lá na casa da titia. Se você estudar e passar de ano ou for aprovado, sei lá como é que é agora, você vai ganhar aquela bicicleta. Ninguém diz amém, aleluia. Ninguém está dando bicicleta para ninguém aqui. Então, a gente aprendeu desde criança a trabalhar, a responder de acordo com o esforço que a gente faz. Na verdade, a vida é assim, né? A gente trabalha, a gente se esforça, a gente soa, a gente se dedica. Se você quer ser bem remunerado, você tem que se dedicar mais aos estudos. Você tem que se dedicar a aperfeiçoamentos profissionais. Você tem que ampliar a sua visão de mundo. Você tem que conhecer aquilo que está acontecendo, não apenas ao seu redor. Você tem que ter uma visão mundial. Você tem que ter uma visão correta da sociedade na qual você está inserida. Para que você esteja sempre apto a novos desafios. Porque não tem como, se a gente para, o mundo ao nosso redor não para. E a gente fica para trás. A gente precisa estar a cada momento entrando em níveis de aperfeiçoamento. No ano que vem eu volto para a universidade. Porque tem uma geração. Eu estava lá com a Nídia, eu disse, eu vou ser professor universitário. Eu quero dar aula nas universidades. Eu quero ser bênção de Deus para a vida dessa juventude, a qual eu não tenho acesso aqui, mas eu posso ter acesso lá. Agora, isso vai exigir de mim o quê? Esforço, dedicação. No ano que vem, já nos meus 65 anos, quando todo mundo diz, é hora de parar, e o Senhor diz, ok, vamos lá, vamos subir aí esse monte aí, vamos conquistar esse monte da educação aí. Vamos entrar nessas outras atmosferas e esferas. Acho que eu nem falei isso para meus filhos, mas até a inscrição já está até feita. Passei os documentos, já está tudo. Só eu e Nema que sabe. Eu vou. Porque 2021 já estou fazendo mestrado. E vamos em frente. E vamos em frente. Porque a gente tem que viver e entender que se a gente quer conquistar, a gente tem que sair. Às vezes daquele pensamento, mas comigo não dá certo. Dá certo sim. Mova-se e Deus vai mover-se naquilo que você não pode fazer. Caminhe, Deus vai caminhar naquilo que você não pode caminhar. Se esforça, foi isso que o Senhor disse para José, esforça-te, tem bom ânimo. Então Deus está sempre nos impulsionando e isso demanda o quê? Esforço, dedicação, entrega, renúncia, suor, trabalho, horas removidas do lazer, para que você possa se dedicar, se aprofundar. E isso é aperfeiçoamento, e isso nos faz até bem no que diz respeito à autoestima. Você não se sente alheio, mas participante. Mas saiba de uma coisa, e tenha isso bem em conta, a obra de Deus não fica desalinhada, não fica em segundo plano, mas a obra de Deus sempre, o reino de Deus sempre estará em primeiro plano na minha vida. Nunca será algo acessório, será sempre o principal. E quando a gente começa, quando a gente tem esse olhar, Deus faz caminho onde não tem caminho, Deus abre portas onde não tem portas, Deus faz porque Ele vê que o teu coração é um coração pronto a servir a tua geração. Essa graça que nos alcançou, e esse é o terceiro ponto, essa graça então, ela requer de nós simplesmente receber. Pela graça, sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós. Não vem de vós quer dizer o quê? Isso não vem do teu esforço. Ser salvo. Ser salvo do pecado. Ser salvo da escravidão. Ser salvo para ser instrumento para abençoar a sua geração. Tudo isso vem pela graça de Deus. Sabe que é graça de Deus numa linguagem assim bem, como eu posso dizer, bem direta. A graça é favor
que se recebe sem merecimento. Essa é a definição mais assim rebuscada. A definição mais terra-fertiliana é: graça significa Deus foi com a tua cara. Diga para o seu vizinho: Deus foi com a tua cara. Isso é a graça. Deus disse assim: ok, Luciana está aqui? Ok, chegou. Luciana, eu vou te salvar. Como, Senhor? Eu não mereço isso, não é por merecimento, porque por merecimento nenhum de nós teríamos. Deus foi com a tua graça, Vitor. Ele disse: eu vou te salvar. E a graça de Deus, ela está liberada sobre todos. Mas já parou para pensar? Mais uma vez, naquilo que eu estava falando, nós aprendemos a valorizar aquilo que é fruto do nosso esforço. Se você se dedica, você, né? Você gasta, você economiza melhor aquele dinheiro, né? Tal, todo ano, todo mês. E ao cabo de alguns meses você resolve comprar um determinado produto que naquele mês certamente sozinho você não conseguiria comprar. Mas ele é fruto de um escalonamento de poupança, de economias. E você olha para aquele produto e fala assim: uau, eu conquistei isso aqui. Mas foi com o meu suor, foi com o meu esforço. Aquele dia eu não fui no Fabuloso, guardei o dinheiro. Não fui no como é que é o negócio lá que tem lá no Shopping Nali Bangu? No Outback. Eu não fui no Outback. Eu fui out. Mas no back. E a gente foi e conquistou. Mas aí o Senhor diz: olha, é sem preço. É sem dinheiro. Pela graça, Bíblia diz, foi salvo. De graça. Aí a gente diz: nem injeção na veia, né? Mas a gente precisa valorizar aquilo que Deus diz que é valioso. E a gente precisa dizer e repetir. Porque se tem algo que deixa pessoas felizes, é quando a gente tem um coração agradecido. Sim ou não? Hoje pela manhã, a gente tinha uma reunião aqui de Santa Convocação. E eu estava brincando, né, com eles nas semanas anteriores desse dia, dizendo assim para eles: ó, por favor, vai ter e tal, sempre tem um lanchinho, levem rabanada. Né? Você já entendeu o recado, né? Ok, vai continuando. Levem rabanada. Quando eu saí de casa, né, eu falei assim: Renan, vamos passar para comprar rabanada. Eu falei assim: não, mas eles vão levar. Vamos comprar rabanada. Gente, quando a sua mulher diz: vamos comprar, obedeça. Porque não é apenas ela que está lhe falando, é o Espírito que está falando. É sério, irmão. Quando a mulher engrossa a voz, é porque o negócio está ficando estreito. E a gente teria que chegar mais tarde. Atrasar uns minutos. Aí nós passamos no local, não tinha rabanada. Aí eu falei assim: oh, aleluia, não tem rabanada, vamos embora. Aí no meio do caminho eu falei assim: mas quem sabe ali ela, boa ideia. Aí eu falei assim: para que eu dei essa ideia? E aí entramos no supermercado, né? Ela entrou, foi lá e comprou rabanada. Só que o supermercado de manhã já estava cheio, tinha fila para entrar. E quando ela foi pagar, o que tinha na caixa? Fila. E ela com aquele jeitinho: oi, gente. Posso passar na frente? Horrível, né, gente? E ela pediu licença para passar à frente, né? Porque as pessoas estavam lá, né, com 35 frangos, aquela coisa toda. E ela passou à frente e pagou. Mas estava tão apressada que ela pagou e tal, né? E veio embora para o carro. E aí eu esqueci que o ticket do estacionamento não tinha passado. Eu disse: tem que voltar lá, não, para passar lá no caixa. Ela correu, ela disse: ai, foi bom voltar lá. Quem falou? Acho que eu vi. Porque eu esqueci de agradecer.
E ela foi e agradeceu a pessoa. Obrigado, porque você me deixou passar à frente. E deixa eu te perguntar uma coisa. Aquela pessoa perdeu o que da vida? Por aqueles minutos que ela deixou alguém passar à sua frente? Muito pouca coisa, certamente. Nada. Mas quando ela ouviu, eu não estava lá, não vi o cenário, mas quando ela ouviu, muito obrigado. Muito obrigado porque você me permitiu passar à frente. Todo mundo se alegra quando alguém lhe é grato. Seja agradecido. Seja agradecido. Por isso a palavra diz: em tudo dai graças. Em tudo, é até naquilo que você acha que ainda não recebeu, dê graças porque você ainda não recebeu. Mas porque você ainda não recebeu, não significa que você não receberá. Porque enquanto você está dando graça, de repente aquilo que você está desejando receber, está na porta da sua casa para tocar a campainha para entrar. Tenha um coração agradecido. Tenha esse sentimento da graça de Deus. Então as boas novas, as boas notícias que aqueles anjos estavam trazendo, não foi apenas para aqueles pastores lá do campo, foi para toda a história da humanidade que me afeta hoje, afeta a mim e a você hoje. Porque naquele dia, o nosso passado, o nosso presente e o nosso futuro estava sendo transformado, estava sendo mudado, e nunca mais nós seríamos mais as mesmas pessoas. E aquilo que você é hoje, você não será amanhã, não será na próxima semana, porque eu creio que é esse mesmo poder que continua te aperfeiçoando hoje. Então, vamos ter um coração agradecido. Vamos ficar de pé, queridos. Eu estava falando das rabanadas. Está no pacote. Já tem aqui dois sinais proféticos de uma grande multidão. Eu vejo muitas rabanadas. Eu creio naquilo que eu creio, então por isso eu falo. Amém, queridos? Amém? Mas com pouco açúcar, por favor. Tem rabanada diet, se for melhor ainda. Aleluia. Deixa Deus te usar, irmão. Deixa Deus falar contigo em sonhos. Ô varão, varoa. Deixa Deus ministrar ao teu coração. Abençoa quem te abençoa. Puxa vida, não está bom não. Essa mensagem tem que mudar. Essa aí não é para gravar não. Tem que apagar tudo isso aí porque não surtiu muito efeito. Mas agora sério, queridos. Obrigado, Joana. Obrigada. Quem foi mais? Foi Rosângela? Não. Chegou mais aqui. Quem quer? Quem quer dar? Vem logo. Não retenha. Oh, Jesus. Uma só, irmã? Ele comeu tudo, né? Você veio pelo caminho, assim, pô, é muito gostosa. Aleluia. É o dízimo, né? Entendi. Glória a Deus. Aleluia. Obrigado, Pai. Ela vai se multiplicar. Te amo. Obrigado, Rosângela. Foi teu filho? O marido, é verdade. De vez em quando ele me traz. A cocada dele é boa, irmã. Teu marido é bom, hein? Cuida bem dele, hein? O mercado tá ruim pra caramba. Cuida dele. Tem ciência? Poxa, olha, rebuscado o negócio. Tem ciência. Põe a mão no seu coração. Tem um cântico que diz que nós recebemos um novo coração. Nós não vamos cantar. Um coração regenerado, um coração transformado, um coração que é ensinado por Jesus. Pai, nós te agradecemos por cada minuto da nossa existência, Senhor. Senhor, nós te agradecemos de todo o nosso coração.
Até nos momentos que nós achávamos que não tínhamos nada para agradecer ao Senhor. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, pelos momentos de indiferença. Perdoa-nos, Senhor, porque apesar de você dizer, eu sou Emanuel, eu sou Deus com você, eu sou o Deus que está com você. Algumas vezes a gente talvez até tenha dito, diante de momentos de pressão, que estávamos sozinhos. Mas nós te agradecemos, Pai, porque a tua graça nos alcançou. O teu perdão, Senhor, nos curou. O teu sangue, Senhor, nos purificou de toda injustiça. Nós te agradecemos pelas boas notícias. Que hoje os céus e a terra falam a respeito do amor de Deus que foi derramado no nosso coração. Que mudou a nossa vida, que mudou a nossa história. Que mudou, Senhor, a nossa descendência. Por isso, Senhor, nessa noite, pelo poder do teu nome, Senhor, com a nossa mão colocada no peito, que é o centro, Senhor, mais íntimo do nosso ser, Senhor, de todo o coração, nós reconhecemos cada momento, cada minuto, Senhor, da graça e da bondade do Senhor sobre nós. Te agradecemos, Senhor, até pelos momentos mais difíceis, pelos momentos, Senhor, que parecia que não acabaria mais. Mas de repente, o céu se abriu, o sol raiou e a nuvem espessa e escura se afastou, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada demanda, por cada enfrentamento, por cada superação, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada porta aberta. Muito obrigado, Senhor, por cada porta fechada. Muito obrigado, Senhor, porque nós reconhecemos em tudo a boa mão do Senhor nos conduzindo. Muito obrigado, Senhor, pelas orações respondidas. Muito obrigado, Senhor, porque ainda que a gente já nem se lembrava mais do que tínhamos orado, ela ficou gravada, Senhor, no teu ouvido. E no tempo, Senhor, da salvação, veio a resposta do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por cada homem, por cada mulher. Muito obrigado, Senhor, pelas nossas finanças saradas, pelas nossas finanças, Senhor, restauradas. Obrigado, Senhor, pelo fim de ano, onde nós vamos estar juntos agora, dia 24, para o dia 25, no dia que se chama Natal. Muito obrigado, Senhor, porque nós podemos ter comunhão uns com os outros. Muito obrigado, Senhor, que a gente ali vai estar junto como família, famílias maiores, famílias menores, mas, Senhor, que ninguém esteja sozinho, que ninguém se ausente desse lugar, desse momento tão sobrenatural que se chama a comunhão. A comunhão, Senhor, seja familiar, seja da vida eclesiástica, ela nos protege, ela nos supre com aquilo que nós não temos, porque é assim que o Senhor deseja, porque é no ambiente da comunhão, é ali que o Senhor estabelece a tua bênção, é ali, Senhor, que teu óleo é derramado, e que seja derramado o óleo da tua presença, Senhor, no encontro, e acima de tudo, o Cristo, Deus vivo, aquele que reina pelos séculos eternos, que Ele seja adorado nos nossos encontros, que Ele seja reconhecido, que se levante, Senhor, atmosferas de adoração e de oração, mas que acima de tudo, Senhor, sempre nós tenhamos um coração agradecido ao Senhor, que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça consoladora, que chegou a nós através do poder do nome de Jesus, que o consolo e o poder do Espírito Santo de Deus, que tem estado conosco todos os dias, esteja conosco no ir e no voltar, e que os dias, Senhor, que se seguem, ainda que sejam dias tumultuados, que sejam dias, Senhor, onde Tu nos rodeis com a Tua paz, com a Tua shalom, e onde pisar a planta dos nossos pés, que aquele lugar, Senhor, a Tua paz se manifeste. Que a Tua bênção, Senhor, seja conosco agora no retorno aos nossos lares, nas viagens que muitos irão fazer, Senhor, que sejam guardados, que sejam protegidos no seu ir e vir.
que todo acidente seja removido, que toda circunstância de trânsito, Senhor, que se levanta para trazer prejuízos, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, envia os teus anjos para que eles se acampem à nossa direita, à nossa esquerda, à nossa frente, à nossa retaguarda, que em cada movimento, Senhor, sejamos cobertos e guardados. Assim nós cremos, Senhor, por isso nós falamos, porque Tu és Emanuel, Tu és Deus que está conosco. Para a glória do Teu nome, te louvamos por esta noite, em o nome de Cristo Jesus. Os que creem e recebem, digam amém. Glória a Deus. Dá um abraço aí no seu vizinho. Dá um abraço afetuoso no seu irmão. E diga para ele, até o próximo domingo. Terça-feira agora nós não teremos atividades aqui no salão, ok? Terça-feira normalmente é intercessão. Nós estamos suspendendo essa terça-feira próxima. Não haverá nenhuma atividade. Vai acontecer na sua casa. Mas na semana seguinte, dia 31, estamos juntos aqui a partir das 20 horas. Shalom, vá em paz. Deus abençoe no retorno à sua casa.